like, se inscreverem e derem o like, é acobertado por Deus e o Divino Espírito Santo. E se não derem o like, está acompanhado com todos os cão que tiver no inferno: Caim, Satanás, Pão Grosso e Parafuso, Botafogo, Lúcifer, que é o chefe de lá, e meu avô, que é o comandante de tudo. Botar para arrombar em vocês tudo. Américo de Sá nasceu no dia 4 de outubro de 1931 na Póvoa de Varzim. Foi o 30º presidente do Futebol Clube do Porto. Sucedeu a Afonso Pinto de Magalhães em 1972 e manteve-se no comando dos azuis e brancos até o ano de 1982. Sócio do FC Porto desde 1955, chegou a desempenhar outros cargos em anteriores direções. Chegou também ao mundo da política, onde foi deputado pelo CDS e vice-presidente na Assembleia da República. Ocupou ainda cargos na Câmara Municipal do Porto, como os pelouros do Desporto e do Trânsito. Durante o seu mandato presidencial nos Dragões, que foi um dos mais longos, foi o responsável por várias obras, como a construção da arquibancada do Estádio das Antas e do pavilhão ginnodesportivo. No plano desportivo, viu os Dragões a conquistar a Taça de Portugal da temporada de 1976-77 depois de vencer o SC Braga por 1-0 no Estádio das Antas. Em 1977-78 o FC Porto sagrou-se campeão nacional, título que voltou a vencer na temporada seguinte. Em 1981 os portistas ganharam a sua primeira Supertaça Cândido de Oliveira. Em outubro de 1979 ao vencer em Itália o antes de Cristo Milan por 1-0, golo de Duda, o FC Porto obteve a sua primeira vitória como equipa visitante na Taça dos Clubes Campeões Europeus. Todas essas conquistas já contaram com a chefia do Departamento de Futebol de Jorge Nuno Pinto da Costa, que voltou a trazer para as Antas o treinador José Maria Pedroto, e ambos passaram a bater o pé e a contestar o até então domínio do futebol nacional pelos clubes de Lisboa. Uma tomada de posição que não era do agrado do Dr. Américo de Sá, que resolveu afastar do clube tanto a equipa técnica como o Pinto da Costa, mas não contava era que a grande maioria dos jogadores do clube optassem por se manter ao lado do treinador José Maria Pedroto e também de Pinto da Costa. Um caso que o obrigou a deixar a presidência do FC Porto. Dr. Américo de Sá foi eleito presidente honorário do FC Porto e ainda distinguido com o Dragão de Ouro. Recuamos a um dos momentos mais marcantes da história do FC Porto, a desavença entre Américo de Sá, em cima, na foto, e Pinto da Costa, que deu origem à saída do segundo do cargo de chefe do departamento de futebol, isto por alturas da segunda passagem de Pedroto pelo clube, como treinador. Estávamos no início da década de 80 e o bicampeonato, 1977, 78 e 1978, 79, conquistado pelo FC Porto, provocou algum incômodo e apreensão nos clubes de Lisboa, sobretudo por terem sido colocados em causa alguns interesses que, nessa altura, favoreciam os clubes da capital. O FC Porto há muito que deixará de ser visto apenas como um clube simpático, e a dupla Pedroto-Pinto da Costa tinha consciência que só seria possível continuar a vencer se as denúncias contra os lobbies de Lisboa se intensificassem. Contudo, o presidente do FC Porto, Américo de Sá, não aprovava esse espírito conflituoso da dupla que mudou o rumo do futebol português.
A ruptura entre o presidente e o chefe do departamento de futebol teve início quando o FC Porto se deslocou ao Jamor para disputar a final da Taça de Portugal 1979-80, vitória do Benfica sobre o FC Porto por 1-0. Esse jogo ficou marcado por vários incidentes, não só nas bancadas mas também junto da comitiva do FC Porto, o que levou Pinto da Costa a desabafar: a falta de cobertura do presidente à minha luta contra as forças da capital. O vir a saber que, enquanto cercados por uma multidão enfurecida, na tribuna de honra do Estádio Nacional, Américo de Sá confraternizava, entre outros, com o Dr. Martins Canaverde, influente deputado do CDS e dirigente histórico do Benfica, leva-me a pensar que não valerá a pena continuar, quase sozinho, a luta contra os interesses do centralismo. É também por esta altura que surgem as primeiras referências ao dragão presente no emblema do FC Porto. Em entrevista à RTP, Pinto da Costa afirma que o dragão era símbolo de uma cidade adormecida, mas que poderia a qualquer momento levantar-se em defesa do seu clube. O discurso de Pinto da Costa leva Américo de Sá a alertar o homem responsável pelo departamento de futebol para não fazer mais referências ao dragão, pois isso poderia representar um espírito muito guerreiro. É também devido a essa postura algo submissa do presidente que Pinto da Costa perde a vontade de continuar a guerra, acabando por deixar o departamento de futebol. O actual presidente da sede do FC Porto comunicou a Américo de Sá que não estaria disponível para continuar como diretor num novo mandato, sugerindo, ao mesmo tempo, um nome para lhe suceder: Luiz Teles Roxo, diretor do handebol. Quem não se conformou com a renúncia de Pinto da Costa foi a equipa técnica de Pedroto, que atacou violentamente o presidente. A relação entre Américo de Sá e Voltando atrás nos passos da história, recordamos, a 29 de janeiro de 1972, Américo de Sá era eleito para o primeiro de 5 mandatos como presidente do FC Porto. A tomada de posse aconteceria 7 de fevereiro, no Teatro Sá da Bandeira. Seria presidente durante 10 anos. Tendo sido no seu consulado que o FC Porto pôs fim ao duro período de 19 anos sem ser campeão nacional, conforme bem recorda a newsletter oficial Dragões Diário.